Você sabia que a condenação de Jair Bolsonaro no Brasil não ficou restrita ao Supremo Tribunal Federal? Do outro lado do continente, em Washington, um documento explosivo acaba de vir a público. Nele, parlamentares democratas acusam o presidente Donald Trump de ter usado a economia norte-americana como arma para proteger Bolsonaro e enfraquecer a democracia brasileira. Tarifas milionárias, uma guerra comercial oculta e pressões internacionais que nunca chegaram às manchetes tradicionais. O que está por trás dessa aliança secreta entre Trump e Bolsonaro? E mais importante, quem realmente saiu perdendo com essa jogada de bastidores? Prepare-se, porque a história que vamos revelar agora conecta dois presidentes acusados de minar suas próprias democracias e mostra como decisões tomadas em Washington abalaram não apenas Brasília, mas também a vida de milhões de famílias americanas e brasileiras. Documentos revelam: deputados dos Estados Unidos acusam Trump de sabotar a democracia brasileira para proteger Bolsonaro. Hoje, trazemos à tona uma revelação que pode abalar as relações internacionais entre Brasil e Estados Unidos. Uma carta assinada por parlamentares democratas norte-americanos acusa diretamente o presidente Donald Trump de interferir no processo judicial que levou Jair Bolsonaro à condenação por tentativa de golpe de Estado. Mas a pergunta que fica é: até onde vai essa aliança entre dois líderes acusados de minar a democracia? Na última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal confirmou a sentença contra Jair Bolsonaro, condenando-o a 27 anos e 3 meses de prisão por conspirar para derrubar as eleições de 2022. Foi um julgamento histórico que escancarou os bastidores de um projeto golpista que, segundo os ministros da Corte, ameaçou diretamente as instituições democráticas brasileiras. Poucas horas após a decisão do STF, 3 importantes nomes do Partido Democrata, Gregory W. Meeks, Joaquim Castro e Sidney Kamler-Gerdov, assinaram uma carta denunciando uma interferência nada discreta de Donald Trump no processo brasileiro. Segundo o documento, o republicano teria usado uma estratégia comercial para tentar enfraquecer a economia brasileira, impondo tarifas de até 50% sobre exportações, em um gesto claro de apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Os democratas descrevem essa ação como uma guerra comercial travada por Trump não contra o Brasil em si, mas em defesa de um aliado político acusado de conspirar contra a democracia. E o efeito foi devastador. As relações comerciais entre Brasília e Washington entraram em um colapso. Famílias norte-americanas sentiram diretamente o impacto dos preços inflados, resultado do que os parlamentares chamam de impostos disfarçados. Esse é um detalhe que raramente chega ao público brasileiro, mas que mostra como os jogos de bastidores da política internacional afetam não apenas os governos, mas também a mesa do cidadão comum. Na carta, os parlamentares fazem um pedido contundente: que Trump encerre imediatamente os esforços para minar a democracia brasileira e suspenda as tarifas impostas ao Brasil. Segundo eles, só então poderemos reconstruir essa parceria fundamental. A declaração vai além da diplomacia. É um recado direto. Os Estados Unidos precisam decidir se vão apoiar um aliado condenado por tentativa de golpe ou se vão estar ao lado da democracia. Enquanto isso, no executivo norte-americano, o secretário de Estado Marco Rubio saiu em defesa de Bolsonaro. Ele classificou a decisão do STF como uma caça às bruxas e prometeu uma resposta à altura. Essa postura mostra como a divisão interna da política dos Estados Unidos também respinga diretamente no Brasil. De um lado, democratas tentando preservar instituições democráticas. Do outro, republicanos acusando o judiciário brasileiro de perseguição. Não é a primeira vez que as trajetórias de Donald Trump e Jair Bolsonaro se cruzam. Ambos questionaram resultados eleitorais quando derrotados. Ambos mobilizaram sua base em atos de contestação que, em muitos casos, resultaram em violência. Ambos são acusados de tentar fragilizar instituições democráticas para se manter no poder. A Carta dos Democratas apenas escancara o que muitos analistas já apontavam. O alinhamento político-ideológico entre os dois ex-presidentes vai além de discursos e chega a práticas concretas de sabotagem internacional.
Mas quais foram as consequências reais para o Brasil e os Estados Unidos dessa suposta manobra de Trump? O Brasil fortaleceu ainda mais os laços comerciais com a China, acelerando a dependência econômica em relação a Pequim. Nos Estados Unidos, setores agrícolas e industriais sentiram um aumento nos custos de importação, repassados diretamente ao consumidor. O comércio bilateral Brasil-USA entrou em um dos seus momentos mais delicados desde a redemocratização brasileira. Ou seja, a interferência não foi apenas política, foi econômica, diplomática e, em última análise, prejudicial para milhões de pessoas em ambos os países. O caso levanta uma questão inquietante. Até que ponto líderes populistas estão dispostos a sacrificar a economia, a diplomacia e até mesmo a estabilidade institucional em nome da própria sobrevivência política? A condenação de Bolsonaro marca um capítulo inédito na história do Brasil. Mas as acusações contra Trump mostram que essa história é muito maior do que imaginávamos. Trata-se de uma rede de alianças internacionais que pode colocar em risco não apenas a democracia brasileira, mas também o equilíbrio global. E aqui fica a pergunta final para reflexão. Se líderes de duas das maiores democracias do mundo podem se unir para tentar derrubar instituições, quem garante que esse ciclo não irá se repetir?